ação no nome de Jesus. Amém. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Isso. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu só estou dando um tempinho que tem algumas pessoas só entrando aqui. Para que quanto mais gente possa ver, melhor. Nós temos um app, a nossa igreja. Você sabia disso ou não? Você já baixou o seu app? Olha lá, cara bonita do nosso app lá. Olha lá, a Rovia está passando lá. Então, você precisa baixar esse app. Por exemplo, Ruvi, dá só um step na projeção, não no app. Na projeção aqui, Ruvi. Isso, boa. Por exemplo, toda semana eu me esmero para escrever um pequeno artigo sobre a lição da EBD. Então é muito importante a gente começar a criar a cultura de ler esse artigo durante a semana. Você vem mais preparado para a aula. E onde é que está esse artigo que prepara você para a escola bíblica? No nosso app. Está disponibilizado no nosso app. Vai, Ruvi, vai com a gente lá. Você vai até lá embaixo e lá tem... Eu não estou na frente de vocês não, né? O Silas precisa olhar para lá. Então eu vou fazer assim. Acesse o app, vai até lá embaixo e aperta Bible Study. Olha lá, dá uma rolagem para cima. Olha lá, todos os artigos que a gente vem escrevendo, tá tudo lá para você, disponibilizado. O pastor escreve toda semana um pequeno artigo para a aula de EBD. Clica no artigo de cima, no primeiro, Ruvi. Aí, ó, tá vendo? 15 de março, a Claudinha faz tudo direitinho. A Claudinha que faz isso aí. 15 de março, tá, aí você aperta no artigo que está anexado. Vai, Ruvi, embaixo. Olha lá o artigo, ó. Sobe. Não sei, mas sobe. Olha lá, tá vendo? 4 paginazinhas, sempre de 4 a 5 páginas, com o restante de referência bíblica, ainda para você fazer suas fontes de pesquisa, você pesquisar. Então, por favor, não despreze esse recurso, tá? Eu tenho suado pra caramba para produzir isso para vocês. Então, que vocês leiam isso em casa, tá? Baixem o app, faz a estrutura do app e baixa direitinho. Olha lá, a Deza já tá, ó. Deza com essa juventude toda tem um app. Quero saber se vocês vão perder para a Deza, né, Deza? Deza está totalmente integrada à tecnologia. Então, vocês não percam isso, tá bom? Olha, está tudo ali na Duna de Deza. Então, gente, entenderam? Toda semana, terça-feira, já vai ter outro artigo lá para você ler para a aula de EBD de domingo. Então, está tudo lá. Ah, eu perdi a aula. Volta lá e lê. Ah, eu não vi a gravação. Está sendo gravado, transmitido. Você vai no canal do YouTube. Ou seja, a gente está criando uma rede de recursos para você não ter desculpa de não acompanhar o que está acontecendo na igreja. Você acompanha pelo app, você acompanha pelo YouTube, você acompanha pelas gravações. Então, não tira o app daí não, Ruvi, para a gente aproveitar. Então, por favor, baixa o app. Vai lá, Ruvi. Bota na frente do app também. Então, o app foi trabalhado para isso. Olha lá, que maravilha, que beleza. Tá vendo? Então, você vai até o fim. De novo, faz o caminho para eles entenderem, Ruvi. De novo, vai até o fim. Aperta em Bible Study. Olha lá, todos os artigos da EBD. Então, vocês leiam o artigo durante a semana, que eu sempre boto até terça, quarta-feira. Claudinha põe até quarta-feira. Claudinha me ajuda nisso. E aí, ó, você vai no anexo, que está lá, aperta lá, Ruvi, e lá está o artigo escrito para você. Entenderam o caminho? Já expliquei 2 vezes, então acho que é suficiente. Então, baixe o app. A gente está fazendo de tudo para você ter acesso às informações, tá? Tem artigo escrito, tem vídeo gravado no canal do YouTube. Não sei se você... Eu espero que você seja inscrito no canal do YouTube da sua igreja. Eu espero que você seja inscrito no canal do YouTube da sua igreja. Então, você vai lá e se inscreve no canal do YouTube e está lá todas as pregações, o estudo bíblico, o artigo. Não tem como você dizer que não está acompanhando o que acontece na vida da igreja. Beleza? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Valeu, Ruvi. Obrigado. Despluga lá, Ruvi. Para o espelhamento, para a gente ter outra tela para esse lado de cá, para o pessoal ver. Não, é de lá, né? Para o espelhamento, para a gente poder ter outra tela. Acho que vai ter que desligar e ligar, né, Luan? Vamos lá. Nosso diácono Luan está dando uma ajuda para nós aí. Enquanto isso, vamos lá. Então, lembrem-se, nós combinamos com o conselho
e estamos aqui alinhados com vocês, que nós vamos nessas aulas desse mês de março, talvez entrar alguma ainda em abril, tratando sobre criação de filhos. A gente entendeu que os nossos filhos, eles são bênção do Senhor. A gente falou sobre isso no domingo passado, sobre a família da aliança e a importância da criança para a igreja. Esse foi o tema da aula passada. Família da aliança e a importância das crianças para a igreja. Lembra-se disso? A gente fez isso na aula anterior. Hoje, a aula de hoje é a crise. Na aula passada eu quis definir o que é a família da aliança e por que a igreja presbiteriana dá tanta importância para a criança. A gente deixou algumas perguntas em suspense para chegar a um determinado. Por que a gente, por exemplo, deixa as crianças no culto? Tudo isso a gente vai responder no devido momento, na devida hora, quando a gente estiver avançando nos nossos estudos. Como é que vai ser o tratamento com as nossas crianças? A gente vai aceitar de todo jeito, como elas são, e simplesmente porque dela é o reino dos céus? A gente deixou tudo isso levantado na aula anterior, para a gente ir aos poucos tratando. Hoje, o que cabe a nós hoje é mostrar para vocês que existe uma crise, que a gente não está inventando moda. O país, por exemplo, América, Estados Unidos da América, estão preocupados porque os pais admitiram que estão perdidos na criação de filhos. Vocês sabiam disso? É isso que a gente vai mostrar hoje. Vamos lá. Para mim não tem nada aqui. Não sei o que aconteceu, porque aqui não tem nada para mim. Aqui, acho que desconectou. Mas eu posso abrir aqui e o Rui vai passando ali comigo. Deixa eu tentar abrir aqui, então, no meu. O Juan tá ajudando a gente aí, né, Lu? O cara dizendo que o pastor dele está do trabalho, tá vendo? Pronto, EBD. Cheguei na minha aqui, então eu posso ir com... Opa, tu é o cara, valeu. Vamos lá. Olha, a crise contemporânea na criação de filhos. Vejam só, vai mais um pouco. Antes de falarmos de como criar filhos para a glória de Deus, precisamos reconhecer algo importante. O sistema cultural de formação infantil está em crise nos nossos dias. E nós não temos como duvidar disso, porque nós vamos mostrar isso agora. Pesquisas sociológicas, psicológicas e educacionais mostram que pais em todo o mundo ocidental enfrentam desafios inéditos. Aí você diz assim, pastor, isso não é para mim não, é para você sim, se você tem filho pequeno, grande, mas você pertence a uma igreja, e a nossa igreja é cheia de crianças, e que pais que às vezes que precisam da nossa ajuda. Se você já criou o seu filho e já está mais grandinho, não quer dizer que essas aulas não sejam para você, pelo contrário, é para que você possa, junto com a sua experiência, ajudar as outras pessoas. Vai mais um pouco? Pode colocar. Então, os pesquisadores viram que existem 7 fatores que estão quebrando a criação dos nossos filhos. Pesquisadores contemporâneos identificaram 7 fatores principais que explicam por que tantos pais se sentem perdidos. Cada fator é sustentado por dados científicos e fontes reconhecidas. Primeiro, a ausência paterna. Os pais, a figura masculina, ausente. Paterna aqui no sentido de figura masculina ausente. Também, as mulheres também estão muito ausentes hoje dos seus lares. Segundo, o ambiente digital. Outro que tem criado muito problema para a criação de filhos. Terceiro, terceirização da formação. O filho é meu, eu dou para quem eu quero criar. Não é assim não, né? Se lembra daquele ditado antigo da gente? Quem pariu Mateus, que o balance. É o contrário, você não tem que terceirizar a formação dos seus filhos. Você tem que formar. Quarto, crise de autoridade. Quinto fator, hiperindividualismo. Sexto fator, estresse parental. Os pais estão estressados nos dias de hoje e eles não têm paciência de lidar com as crianças. E sétimo, fragmentação formativa. Está havendo uma fragmentação. Antigamente, todo mundo cuidava das crianças todos juntos. Agora não, cada um que cuide dos seus filhos, a igreja não está nem aí também, então cada um que se vire. Não é assim, né? Nós vamos ver 7 fatores. Vamos lá, rapidamente. Primeiro fator que quer chamar a sua atenção é a ausência paterna. Veja, o dado, esse é o dado do censo. Se lembra do IBGE do Brasil? Estados Unidos também tem um.
é chamado Census Bureau, que é de 2023. Cerca de 18,3 milhões de crianças nos Estados Unidos vivem sem pai em casa. Aproximadamente uma criança entre 5. 18,3 milhões de crianças nos Estados Unidos da América não têm a presença da figura masculina dentro de casa. Mais um pouco. As consequências disso. O que é que traz isso? Maior probabilidade de pobreza. Geralmente, o pai não estando em casa, que é uma das fontes de provedor, né? Ele deveria ser o provedor principal, não estando, expõe os filhos a uma condição mais fragilizada economicamente, problemas comportamentais, porque não tem a referência paterna, evasão escolar. Esses meninos, geralmente, eles não querem ficar na escola. E quando eles vão para a escola é para extravasar todo o seu, toda a sua frustração e sua revolta. Então, há uma evasão escolar por causa disso. E um envolvimento com a criminalidade. O envolvimento com a criminalidade aumenta demais com a questão da ausência da figura paterna. Então, isso é dado do governo americano de 2023. Ei, não tem nem 2 anos deste dado, meus irmãos. Isso é o censo americano, o Census Bureau, que é justamente do governo americano. Mais um pouco. Segundo fator, ambiente digital dominando a formação. Deixa eu mostrar um dado de 2024 para vocês da Pew Research Center. Pew Research Center. O que essa Pew aí é uma instituição cristã, tá certo? Sabe o que é Pew? Vocês sabem o que é Pew em inglês? Banco de igreja. Banco de madeira. Certo? Pew. Esse é banco de madeira da igreja. Então, o Pew Research Center, ele traz esse dado. Veja, 95% dos nossos adolescentes têm um smartphone. Eles possuem um smartphone. 45% estão conectados o tempo inteiro. Não, veja. Não é conectado pela regulação dos pais, não. Eles estão 24 horas online, 45% deles. E deixa eu dizer mais uma coisa. Crianças de 5 anos já têm os seus próprios dispositivos. O papai compra um tablet para ela, tá certo? Ou então um celular. Eles não disseram nem o dado, para você ter uma ideia. Como na pesquisa não aparece o dado de crianças que têm esse device, quando isso acontece numa pesquisa, geralmente é porque é quase que unanimidade, essas crianças já têm os seus próprios devices. Certo? E dá uma olhadinha ali embaixo na fonte da Pew que eu trouxe para vocês. A infância foi profundamente transformada pela substituição de interações presenciais por experiências digitais, alterando o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Há uma reformatação na criação dos nossos filhos que a gente não percebeu ainda. O mundo globalizado reformatou a forma como a gente cria os meninos. E a gente não tem percebido isso. E a força do mundo digital é um negócio impressionante nessa nova geração. Veja, interações pessoais. Pergunte aos seus filhos, faça um teste. Aquelas histórias que você ouvia de seus avós, de seus pais, das gerações anteriores, que vem passando por gerações da família de vocês, senta com os meninos e faz assim uma pergunta. Lembra de uma história sua, na sua família, e pergunta para eles se eles sabem. Dessa história que você já riu com seu pai, com a sua mãe, que já rodou os almoços da família. Sabe aquela história que roda os almoços da família? Pergunta para os teus filhos se eles sabem. Sabe por quê? Porque eu e você não estamos passando essas coisas para os meninos, porque eles estão simplesmente no mundo digital, sendo reformatados por esse mundo. Então, as relações foram trocadas. Alteramos o desenvolvimento social e emocional numa conversa dentro de casa, para que eles fiquem mais calmos, a gente dá dispositivo para eles, né?
Então, você pode dizer, eu não faço isso, você pode, ok, amém. Mas eu quero que você saiba que essa não é uma realidade ao seu redor. Tem muita gente vivendo dessa maneira. Mais um pouco. Terceiro fator. A terceirização da formação. Historicamente, a família era o principal ambiente de transmissão de valores. Eu estou falando disso. Quando você sentava para ouvir aquelas histórias, você não era só para se divertir das histórias. Era o pai e a mãe passando valores para você. Era o Salmo 78, desculpa, versos 4 e 5, que a gente mencionou aqui no domingo passado, acontecendo. E essas histórias vocês passarão para os filhos de vocês, e eles passarão para a geração vindoura. É o Salmo 78. Então, antigamente, a gente tinha uma rede de terceirização, uma rede de formação muito forte. Era dentro de casa. E passava valores, disciplina e fé. Hoje, essas responsabilidades foram transferidas para outros agentes. Por exemplo, os pais agora, ao invés deles tomarem conta dos seus filhos, eles terceirizam isso para a igreja e especialistas. Aí o que é que a gente costuma fazer agora? Procurar uma igreja que tenha um bom departamento infantil. Né? Para que eu possa chegar na igreja, lançar o meu filho no departamento infantil e ficar de boa. Que outros cuidem lá para mim. E todos os meninos, logo os pais, contratam um terapeuta. Pronto. Já tem a escola, já tem a igreja eu só quero que tenha um departamento infantil bem feito, já tem uma escola, já tem a igreja, e agora contrata um terapeuta para o menino. Pronto. Isso é terceirização da formação do seu filho. Você está dando para outros formarem o seu filho. É isso que nós estamos vivendo hoje. Plataformas digitais nem se fala, né? Os algoritmos de entretenimento digital assumem um papel formativo central na vida das crianças. O algoritmo está dizendo qual é o próximo vídeo que seu filho vai assistir. Certo? E a gente não está percebendo isso. A gente entrega o device na mão dele, quem é que vai dar o próximo play? Quem dá o próximo vídeo? O algoritmo. Que vai determinar o que sua criança vai ouvir e vai aprender. E aí uma passividade exagerada dos pais. Muitos pais assumem papel passivo, esperando que instituições realizem a tarefa formativa. Né? Então, essa é a fonte aí de Oxford, 2005, mostrando claramente que a formação religiosa e moral dos jovens depende principalmente da fé e da prática dos próprios pais. Você não pode achar que os seus filhos vão ter uma boa formação se você não é o agente principal da formação deles. Eles não vão conseguir caminhar na fé que você declara, na prática religiosa que você tem, nos valores que você tem. Você não vai conseguir passar isso para ele se você terceiriza a formação dos seus filhos. Vai mais um pouco. Trazendo dados para vocês hoje, né? Então, veja, crise de autoridade. Olha outro dado aí da PIL, muito importante. Crise de autoridade. Mostram que 66% dos pais afirmam que criar filho hoje é mais difícil do que há 20 anos atrás. Ou seja, o que esses pais estão dizendo? Eu estou perdido. 66%, não é brincadeira, não. Eu estava comentando esse dado com Silas, e ele disse assim, fora aqueles que acham que sabem o que estão fazendo. Exatamente. Fora aqueles que acham que sabem o que estão fazendo e estão perdidos do mesmo jeito. Que não responderam a pergunta de forma objetiva, né? Fatores citados: redes sociais e pressão cultural, mudança de normas educacionais e medo de disciplinar. Isso faz com que os pais entrem em crise. Eles não sabem como lidar com as redes sociais com seus filhos, eles não sabem se proíbe, se libera, qual a idade que libera, que proíbe, eles não sabem colocar limites, não sabem. Mudanças nas normas educacionais, né? As maneiras como as escolas hoje cuidam dos nossos filhos e eles ficam perdidos no meio disso. E eles têm medo que a disciplina que eles exercem dentro de casa faça afastar os filhos e perder os filhos e não ganhá-los. Né? Eles estão perdidos. Isso gera a chamada parentalidade negociada. Né? Aí eles começam a negociar com os filhos. Antigamente,
como dizia Arnaldo César Coelho, para aqueles que gostam de futebol, antigamente, nas nossas casas, a regra era clara. Você lembra que Arnaldo dizia? A regra é clara, meu filho. É? Hoje a regra não é clara dentro das casas. Hoje não tem um gerenciamento, um código de lei dentro de casa. Eles não sabem quais são as leis da casa. Eles não sabem. A gente não deixou a regra clara para eles. A gente precisa transformar a regra em casa bem clara para os meninos. Para que eles possam saber o que o pai e a mãe e qual ambiente que eles estão, o que eles podem fazer, o que eles não podem e quais são os limites disso. Tá? Então, pais que hesitam em exercer liderança clara sobre seus filhos, infelizmente, isso é uma crise de autoridade parental. Veja, autoridade não é algo, eu sempre digo, não é algo que você impõe, é algo que você conquista. Todas as vezes que você disser assim, você tem que me obedecer porque eu sou seu pai, você está em crise de autoridade. Toda vez que você disser assim, você tem que me obedecer porque eu sou sua mãe, você está em crise de autoridade. Os meninos não precisam mais ouvir quem são os pais deles. Eles precisam reconhecer quem são os pais deles dentro de casa. Eles precisam entender e ver na figura de cada um de nós quem é o pai e quem é a mãe de fato. E o que cada um faz dentro da nossa casa. Quais são os papéis de cada um dentro de casa. Eles precisam ter isso muito bem consciente na vidinha deles, né? Na vidinha tão precoce deles. Vamos lá. Quinto fator, hiperindividualismo. Isso aqui é uma coisa terrível que é da nossa modernidade. Esse camarada, Robert Bella, alguma coisa desse tipo, Billa, ele é um cara que estudou muito, ele é crente, ele é protestante, e ele estudou muito a cultura americana sobre religião e igreja. A cultura americana é profundamente marcada pelo individualismo. A sociedade moderna valoriza, acima de tudo, a autonomia individual, autoexpressão, realização pessoal. Esse negócio que a gente diz aqui, que nós somos um corpo, que nós somos uma comunidade de fé, que a gente precisa viver juntos, isso é um discurso contracultural. O evangelho do Senhor Jesus é contra a cultura. Jesus veio para estabelecer um corpo, estabelecer uma comunidade de fé, para que essa comunidade influencie e seja sal e luz desse mundo. A hipercultura, o hiperindividualismo da nossa cultura diz que não, cada um tem o seu forma de ter a fé. Não precisa ser uma fé comunal. Cada um se expressa da maneira que quiser se expressar. Não tem problema. Cada um tem a sua autoexpressão da fé, sua autorrealização pessoal. Mas só que o problema desse hiperindividualismo é totalmente contrário ao que diz as Escrituras. As Escrituras dizem que ele nos vê como um corpo, que nos vê como uma comunidade. Há Atos, livro de Atos, mostrando claramente que Lucas dá 6 relatos de como viviam os convertidos, tinham tudo em comum, dividiam sua propriedade, distribuindo o produto tudo à medida que cada um tinha necessidade, perseveravam unânimes no templo. A gente tem visto isso em Atos. É o contrário disso hoje. Então, esse hiperindividualismo tem acabado. Porque o que a gente faz com os meninos? Mas é o mundo dele. É o jeito dele. Vamos respeitar a individualidade dele. Só que ele nasceu dentro de um lar, que tem papai, mamãe, tem os irmãos. Né? Eles precisam entender que eles já nascem dentro de uma comunidade. Esses meninos, como a gente brinca por aí, não são filhos de chocadeira, né? São filhos de pai e mãe. Tem uma comunidade, tem um irmão, eles já nascem dentro de uma comunidade. Quando eles chegam para a nossa família, já tem o pai e a mãe, pelo menos, se for o primeiro. Se for o segundo, o terceiro, muito mais. Não é? Então, eles precisam entender que eles vão precisar compartilhar ambiente, compartilhar espaço, compartilhar comida, compartilhar mesa, compartilhar quarto. Né? Eu não sei quanto aqui teve de dividir quarto com o irmão. Era briga para o espaço territorial. Era quase o war. Né? Não, tu fica aqui com essa parte, enquanto tu fica aqui, porque era bem pequenininho, né? Pelo menos no meu caso. Quando a gente começou, então tu divide. Então a gente tinha que aprender a negociar, aprender a dividir, aprender a compartilhar o brinquedo. Era tudo isso. Hoje não, cada um tem o seu. Não, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Né? Cada um tenta ter o seu quarto, a sua cama. Esse individualismo que tem avançado na nossa sociedade. A identidade moderna também, né, é caracterizada por esse hiperindividualismo. A modernidade produziu uma cultura na qual cada indivíduo se sente responsável
por construir sua própria identidade sem depender de estruturas comunitárias tradicionais. Eu acabei de dizer isso, né? E como é que isso impacta na vida da família? Esse ambiente cria tensão direta com a ideia de autoridade familiar, disciplina e tradição, afetando profundamente o modo como os pais educam seus filhos. Veja, hoje os pais têm medo de mostrar autoridade, mostrar disciplina, mostrar como é que sempre era, porque eles têm medo de perder os meninos. Aí o que acontece? Esse menino fica sem uma boa formação e ele continua sem o respeito dos meninos do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa avançar nisso. E eu estou falando aqui, não é de métodos de correção de filhos, eu estou falando de criar o ambiente comunitário na casa. Desculpem, eu não estou falando de como você corrige ou como não corrige. Não entramos ainda nesse mérito. Estamos falando de ambiente da casa. Mais um pouco. O sexto fator, e o penúltimo, é o estresse e insegurança paternal. Mais um dado aí interessantíssimo. Também esse órgão faz parte do censo americano. E esses dados pertencem eu tenho no artigo aí, eles chamam de surgeon, né? Surgeon General. É a estatística americana, é um médico, o Surgeon General, é o médico responsável pela saúde pública nos Estados Unidos. E eu fiz a pesquisa no Surgeon General, e ele traz esses dados aí de ansiedade, mas ele tem uma pesquisa melhor no ano 2024, que está no artigo. Se você ler o artigo, você pega tudo lá, tá bom? Então, os dados mostram crescimento significativo nos níveis de ansiedade e problemas emocionais entre jovens, crianças, obviamente, e suas famílias, criando um ambiente de constante tensão na vida familiar, tá certo? Então, muitos pais se sentem dificuldade de equilibrar a formação moral com a pressão da cultura, pelo desempenho de sucesso dos seus filhos. Então, esses dados são recentes, de 2023, isso mostra claramente que a nação americana está preocupada com a criação de filhos mesmo. Vai mais um pouco. E, por fim, o último fator, fragmentação do ambiente formativo. Veja, antes, o que a gente fazia? Família, comunidade e a nossa religião. A gente passava esses valores para os nossos filhos. Olha, família é importante, viver na sociedade. Os nossos vizinhos, os meninos eram ensinados a tratar vizinho, né? Como lidar com a comunidade que ele morava, como respeitar os vizinhos, como respeitar o entorno dele. E depois os pais passavam também o elemento de quê? Da fé, da religião dele. Então, isso era o modelo que a gente fazia. 3 ambientes coesos e complementares de formação infantil. Lembre-se que na comunidade está a escola. Antigamente, quando vinha um bilhete da professora, eu me lembro que a casa caía lá em casa. A professora mandava um bilhete, ela era autoridade por parte do ensino. Então, se o meu ensino não estava adequado, a minha professora ou professor ia mandar um bilhete. Hoje, os pais e as mães recebem isso como uma agressão aos filhos. Isso é uma afronta aos meninos, isso vai deixar eles entristecidos, aborrecidos e fragilizados, porque ele está recebendo uma reclamação da... Então, você tinha isso mais integrado. Família, escola e religião, e a comunidade estava mais integrada. Hoje não. Hoje como é que é? Olha só como é que é. Internet, redes sociais, entretenimento digital e cultura globalizada. Você já pegou um filho seu cantando um single coreano? Da cultura coreana? Eu já. Quando as meninas começaram a cantar aquilo dentro de casa, eu digo, que língua é essa? E elas cantam, meu amigo. Se lembra do Opocanastá, né? Como é que era? Opocanastá. Sei lá, aquela que eles falam pulando lá. Sei lá, Opocanastá. Sei lá, é isso mesmo o nome. Eu sei, rapaz, que quando eles chegaram com isso, eu digo, meu Deus do céu, isso é de onde? Isso é da Coreia, pastor. Coreia. E os meninos no Brasil, cantando esse pop, pois é, o mundo está o quê? Globalizado, acabou essas barreiras. Cultura daqui invadindo de lá e formando uma aldeia global. E nós perdemos o time para isso. Nós não estamos ligados o que está acontecendo hoje dentro das nossas casas. Né? Muitas coisas que nossos filhos têm assistido, a gente não tem percebido.
Aydin, a geração atual cresce em um ambiente radicalmente diferente das gerações anteriores, com impacto profundo sobre o comportamento, socialização e a saúde mental. Isso tem criado um efeito danoso na criação dos nossos filhos. E sabe qual é o grande desafio? Porque eu e você somos de outras gerações. E a gente tem que criar nova. Não é fácil para nós. É difícil. Mas a gente precisa aprender de alguma maneira. Agora, o mundo está em crise. Vai mais uma, Ruvi. O mundo está em crise. Então, o resultado é o quê? Quando esses fatores se combinam, surge um cenário claro e preocupante para a formação das crianças. Primeiro, pais inseguros, crianças super expostas a todo tipo de conteúdo, inclusive a sexualidade, cada vez mais cedo, as drogas, o álcool, cada vez mais essas crianças começam cedo, em droga, em álcool, sexo, cada vez mais. A autoridade enfraquecida, os pais estão perdidos, não tem como comandar esses meninos, ficam perdidos dentro de casa, e uma formação fragmentada, sem coerção moral, espiritual e comunitária, eles estão totalmente perdidos. Esse é o resultado do nosso mundo hoje, à luz de dados estatísticos e não apenas impressões pastorais e subjetivas. O que eu tentei fazer hoje aqui foi trazer para você dados, pesquisas supostamente científicas, eu uso supostamente de propósito, provocando aqui, porque essas pesquisas, às vezes, elas têm os seus viés ideológicos, a gente sabe disso, mas a gente parte do pressuposto que são pesquisas sérias, que estão sendo feitas dentro de um país que a gente está vivendo, que é a América, e são dados atualíssimos, não são dados da década de 60, são dados de agora. Isso mostra claramente que os pais estão perdidos. Se esses são, desculpem, os números da América, porque isso quer dizer claramente que os pais cristãos também fazem parte desse número. E também eles estão perdidos. Muito bem. Então esse é o resultado. Tá, mas a gente está em crise? Vai ouvir. Mas só que a Bíblia não está em crise. A palavra do Senhor não entra em crise. A palavra do Senhor não perde o seu efeito para qualquer tempo. Absolutamente. Veja que coisa extraordinária. Tira a parte de baixo, Ruvi. Vamos ficar só com o texto. Dá uma volta aí, sim. Isso. Quero só que você ouça o texto. O que a gente falou aqui de pai sem saber o que é, pai perdido, não foi assim? Criação sendo terceirizada, problema com digitalização, não foi? Escuta o texto bíblico, veja que coisa atual, que remédio para hoje. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro tem que estar onde? Em nós. Para depois a gente passar para os nossos filhos. Tu quem? Tu quem? As inculcarás a teus filhos. Quem é esse tu? Os pais. Os pais são o quê? Formadores. A Bíblia diz que os pais é que tem que formar. Não é a escola. Não é a rede social. Não é o mundo digital. Não é a igreja. Tu as inculcarás a teus filhos. Os pais precisam ser formadores. E como é que vocês vão fazer isso? Deixando que outros façam? Não, tu falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Observe, não é as redes sociais que tem que dar conta de inculcar o conteúdo. É quando a gente se levanta, quando a gente está com eles, quando a gente vai no caminho, quando a gente se deita, todo tempo temos que falar com eles, ensiná-los. E a gente só vai conseguir vencer quando a gente voltar ao modelo bíblico. Como é que eu venço a exposição nas redes sociais? Com mais diálogo intencional dentro de casa do que tempo de tela. Entende? Com mais brincadeira para aquelas crianças menores, interagindo com eles, entretendo com eles, do que deixá-los expostos a horas e horas em videogames e outros jogos. Então, veja, as escrituras nunca esteve perdida. As escrituras sempre deram um caminho. O problema é que a gente se perde quando a gente se afasta do modelo bíblico. Vai, coloca, Ruvi. O modelo bíblico aponta o seguinte, que os pais como formadores espirituais. A Escritura sempre apresentou uma visão clara da formação das crianças. Quem tem que fazer são os pais. Outra coisa que as Escrituras mostram claramente, a família como um ambiente de discipulado.
Veja, o pai não só discipula quando ele está numa conversa intencional, mas como ele se acorda, como ele toma o café da manhã à mesa. Ah, pastor, mas faz muito tempo que eu não tomo café da manhã, nem almoço, nem janto com essas crianças. Ok, você tem que criar um tempo de estar com eles à mesa. Para que você tenha um ambiente, para que vocês possam conversar sobre isso, sobre as coisas da vida. Então, a família, veja, tudo isso é dentro da família, ó. Sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar. Só andando pelo caminho, que é fora da casa. O restante é tudo dentro de casa. Assentado, deitando, levantando. Você faz isso onde? Isso significa que a família que é o ambiente discipulador, não a igreja, não a escola, não as redes sociais. Quem tem que discipular esses meninos somos nós. Nós temos que ser intencionais nisso. E a última coisa, a família da fé como suporte. Eu não estou isentando, e nem a Bíblia isenta, que a comunidade da fé não tenha responsabilidade pelos meninos. Pelo contrário, a gente viu isso, que a família da Aliança, no domingo passado, pertence à família da fé. A igreja fortalece e sustenta o que a família inicia. Você não pode esperar da família. Você não pode esperar da igreja. É o contrário, você faz o seu papel e a igreja dá o suporte. A igreja apoia. A igreja anima os pais que estão desanimados. Ora pelos seus filhos junto com você. Cuida bem deles aqui. Cria um ambiente seguro para eles, amoroso. Que a gente possa beijar essas crianças aqui, mesmo que elas não sejam geradas por nós, né? Não foram geradas diretamente em nós, mas são geradas na fé pelo Senhor aqui na comunidade da fé. Então, elas são nossas também. Então, que a gente possa abraçar, a gente possa animar, incentivar, tudo bem. Esse é o papel da igreja. Agora, não esqueça o papel de vocês. Vocês que são os formadores. Foi Deus que estabeleceu a formação vinda de vocês. Não foi eu. É a palavra do Senhor que mostra claramente que a gente tem que ter isso em vista. Acho que acabou aí, né, Ruvi? Beleza. Pode voltar à tela. Deixa na última tela. E eu vou abrir agora para a pergunta de vocês. Então, hoje, lembre-se, nós estamos fazendo um caminho. Antes de vocês começarem a perguntar, o Luan está ali com o microfone e vai atender vocês. Antes de vocês começarem a perguntar, lembre-se, nós estamos construindo uma didática para mostrar a importância das crianças e a família da aliança, como a gente viu no domingo. Agora nós mostramos a realidade dos fatos, nós precisamos de ajuda. E agora já apontamos o caminho para o próximo domingo, é começar a entender isto, como é que eu faço tudo isso a partir das Escrituras. Como é que eu crio filhos para a glória de Deus? Como é que eu crio verdadeiramente filhos que não vão só glorificar o Senhor, mas que vai dar muita alegria, não só para a minha casa, mas como para a igreja também. Tá bom? Então vamos lá. Perguntas? Pastor, eu queria fazer duas afirmações e, para variar, vamos ser um pouco polêmica. No ponto de vista da América, né? Isso. Eu que cresci num ambiente que, por muitas vezes, tive escassez até de alimento. Na maioria das vezes, nós, como seres humanos, a escassez nos leva mais próximo a Deus, a dependência de Deus. Quanto mais nós temos, me parece, não é todo ser humano, quanto mais temos, menos dependente de Deus nós parecemos ser ou somos. Certo. Dito isso, eu acho que isso é um problema também para a educação dos nossos filhos. O senhor até mencionou isso. Por quê? Quando eu estava crescendo, tinha meu irmão, a gente dividia, de vez em quando dava briga, né? Mas era um brinquedo e era bem simples, era uma lata de milho vazia, que a gente fazia um brinquedo, nós mesmos fazíamos nosso brinquedo, nós sabíamos dividir. Hoje, a gente vive um tempo que os pais, o senhor mencionou isso, cada um tem que ter o seu, e aí a psicologia moderna, que nos deseduca, fala que você tem que abaixar e perguntar ao filho o que ele quer e blá, blá, blá. Não é isso que a Bíblia fala. Se você quer ficar com a psicologia moderna, eu não estou dizendo que a psicologia não serve, irmão, pelo amor de Deus. Estou dizendo que tem coisas que não são bíblicas. Então, acho que a minha afirmação é, no nosso contexto aqui, de imigrantes nos Estados Unidos,
eu acho que a gente perde muitas vezes, por querer dar demais aos nossos filhos. Certo. Não só a questão de ser imigrante, mas de um modo geral. De modo geral. Nós estamos perdendo o senso de que até que eu vou dar, ainda que eu possa dar mais, mas para ele poder aprender a dividir, ele poder aprender o valor que tem as coisas, uma série de outros fatores que a gente podia mencionar aqui. Essa é uma das afirmações que eu queria fazer. Ótimo. E sim, para fechar, diga lá, Júlio. a outra, em relação... bom, a outra eu Ok. prefiro não dizer. Ok. Deixa eu ficar com ela para mim mesmo. Ok. Senão vai criar muito polêmica. Tá. Sobre essa primeira afirmação, é como eu disse para vocês. Na sequência, é o que eu falei para vocês. A gente tem uma tendência de querer, geralmente, defender o nosso ponto, de como a gente faz dentro da nossa casa. Antes disso, porque eu não estou no ambiente da sua casa, antes disso a gente tem que dar o princípio formador dessas crianças, que a gente começou já afirmando que vocês são formadores dele. Agora, depois nós vamos dar o princípio prático na sequência dos estudos, para que vocês, com o princípio estabelecido pelas Escrituras, saibam julgar a hora de dar e não dar, tomar e não tomar, se comprar um brinquedo para outro, se não para outro. Entende? Porque, lembre-se, aqui tem vários lares formadores, vários contextos diferentes. E a gente tem que partir do princípio igual, mas às vezes a ação, dependendo do tempo da formação na sua casa, tem que ser uma. E na outra casa, tem que ser de outra maneira, entende? Não espere que essas lições a gente vai padronizar a casa de todo mundo e dizer assim, pronto, a partir de agora, a gente vai fazer todo mundo assim dentro de casa. Até porque são meninos, lembre-se, quem tem 5 filhos, como Juliano, quem tem 2, como eu, quem tem 3, quem tem 4, cada um é diferente do outro. Não tem como você dizer assim, eu vou fazer assim para esse, para tudo estar resolvido. Não, por isso que a gente fala de quê? De princípios bíblicos e não de atividade prática. Porque a atividade prática que eu proponho aqui, talvez não sirva lá na sua casa. Talvez sirva na casa do outro. Mas a gente quer mais que o princípio norteie a nossa ação, é isso que a gente vai dar para vocês aqui, para que você vá interpretar, olha, segundo aquele princípio bíblico que o pastor nos ensinou, a Bíblia nos ensinou, o pastor apenas falou, a Bíblia nos ensina, eu vou então, baseado naquele princípio, eu vou tomar essa decisão. Ou vou tomar aquela decisão. Entende? Esse é o caminho que a gente quer trilhar aqui. Ok? Alguém mais? Renan e depois Joey. Acho que Joey quer também, né, Joey? Certo. Vamos lá, Renan. O meu seria mais uma contribuição. Sim. De um dos pontos que você falou, que eu vejo também que é um dos mais críticos, que é a questão da internet, né, da criança ali nas telas. Exposto a digital. Exposto a digital. O que eu vejo assim na minha casa, até que a gente tem falhado como pai, que às vezes a gente está no nosso tempo, cansado, ou está de bobeira, qual que é a nossa... que a gente já vai no automático, pega o celular. Muitas vezes eu falo assim, a Fernanda me corrige, eu corrijo ela quando a gente vê assim, às vezes a gente está lá moscando no celular, as crianças estão brincando, estão fazendo um negocinho bonitinho, a gente acaba perdendo. E como você falou, essa questão tipo, do nosso levantar, como que eu não quero que o meu filho fique lá no celular, coisando se eu fico? Isso. Então a gente tem que se policiar muito, porque é o que você falou, o algoritmo ele sabe o que eu quero, ele sabe que tipo de vídeo que eu gosto, que entra no Instagram, que vai tomar minha atenção, né? O que eu tô falando agora, o celular de todo mundo tá ouvindo aqui. Se a gente falar de McDonald's, daqui a pouco vai aparecer para todo mundo o comercial do McDonald's para ficar com vontade. Então eu entendo que a gente, como pai, a gente tem que se policiar também, porque a gente sabe isso é prazeroso. Isso aqui é feito por cientista, não é a casa que vem. Isso aqui é para prender nossa atenção. Então, se a gente não quer que os nossos filhos sejam dependentes, né? Porque tem caso, tem coisa que é absurda, que parece que a criança é dependente de droga quando tira o celular, que fica em crise mesmo. Assim, Então a gente, né, eu penso que a gente também em casa tem que se policiar, a gente sabe que é gostoso, né? Não tem como falar que não é prazeroso, a gente fica, mas da gente dar o exemplo também, né, e tentar focar nas nossas crianças, porque o tempo passa muito rápido, né? Os meus são pequenos e não volta. Não volta. E deixa eu oportunizar o que você falou com o texto que está na tela. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A ideia é que primeiro tem que estar em nós,
para depois a gente ensinar os nossos filhos. Não adianta dizer aos meninos, não fica nesse celular que você vive nele. Então, primeiro é para nós o ensino, para o nosso coração. Aí, quando a gente passa a ser exemplo para eles, a gente fala com mais autoridade. Porque se você vai reclamar da exposição dos meninos à tela e dizer, mas papai, você não solta o celular, não é? Mamãe? Então, qual a autoridade que a gente vai ter? Então, primeiro elas estarão no teu coração. Primeiro habita em você o princípio, para depois você passar aos filhos. Não adianta passar princípio bíblico para os filhos que você não está vivendo. Você não vai ter autoridade para falar sobre isso. E os meninos vão identificar. E eles vão jogar, se eles tiverem uma idadezinha já de 10, 11 anos para cima, eles vão identificar e vão lançar no seu rosto, dizendo, o senhor não é exemplo para mim nisso. A senhora não é. Então, primeiro a gente é o exemplo. A gente vive isso para depois a gente ensinar os meninos, né? Isso é princípio. Diga, Joey. Aí, vai lá. Obrigado pela oportunidade. Trazendo ainda, complementando, né, sobre esse versículo onde ordena estarão no teu coração, eu queria que você trouxesse só uma ênfase mais aprofundando ali. Tu as inculcarás a teus filhos, né? Esses princípios bíblicos que hoje a gente escuta no mundo secular, os princípios milenares, né, que está sendo comum sendo discutido. Tu as inculcarás a teus filhos. A palavra inculcarás traz muita, né, um sinônimo. Então isso aí é outra, além do coração também, a cabeça. A mente, a cabeça. Entendeu? Perfeito. Então isso é persistência, insistência, né? E repetição e tudo mais, né? Eu só queria complementar essa. Perfeito, essa Joey. E você me dá uma chance de lembrar o verbo inculcar no hebraico. Você me lembrou disso aí, eu voltou na minha mente aqui. O verbo inculcar no hebraico é literalmente abrir a cabeça e colocar dentro. Pegar um machado, uma faca, abrir a cabeça e colocar dentro. Essa é a ideia no original. Claro, você não vai fazer isso literalmente, por favor. Né? Senão você vai matar os meninos. Mas como é que a gente faz isso? Lembra-se de Filipenses 4:8. Eu queria que você abrisse aí, Filipenses 4:8. Como é que você inculca as coisas? A Bíblia tem resposta para tudo. Ela não deixa nenhum verso sem interpretação. É Filipenses 4:8. Todas as vezes que você pensar em alinhar o coração, em alinhar a mente, porque o coração é o centro de toda a mente também, no hebraico cor, é isso, não é Joey? Então, a ideia é o seguinte, é Filipenses 4:8. Olha o que diz lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que ocupe a vossa quê? A vossa cabeça, que tem que ser inculcada, que ocupe o vosso pensar. Então, qual vai ser o conteúdo das suas conversas com seus filhos? Tudo que é louvável, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a conversa de vocês com os meninos, para que você possa inculcar isso na cabeça deles. Então, as Escrituras, ela tem princípios, mas ela mostra também a prática de como você pode fazer essas questões. Tá bom? Alguém mais, gente? André e depois Carol aqui na frente. Primeiro as damas. Bruno? Pastor, foi comentado, concordo com tudo, concordo realmente com tudo. E o meu único pesar é que sempre a gente apresenta como a nossa geração é o problema. Sempre foi um problema. Isso. Mas é uma coisa que eu vejo que cria muita crise na educação das crianças, é uma coisa que eu e o Bruno tivemos e temos. E quem sabe, enquanto a gente estiver aqui nessa vida, vamos ter, que é a questão de onde a gente veio. Eu vim de um lar completamente diferente do lar que ele veio. Com regras, valores, princípios completamente diferentes. Até porque o meu nem cristão era. Entendi. Então, a gente tem esse conflito natural do casamento em diversas áreas da vida comum, mas na criação de filhos também.
Claro. Então a gente acaba que fica nesse conflito, sabe? De vou seguir A forma dele ou a minha. Porque teve coisas muito boas que funcionou, mas será que realmente funcionou? Ou aquilo também é a causa daquele trauma? E a gente fica num dilema. E aí a nossa solução foi ir para as escrituras e ver o que as escrituras nos pedem. E passar por esse filtro e ver, não, ó, nesse meu lado aqui, isso está de acordo. Não é julgando nossos pais sendo ingratos, mas é retendo o que foi bom. Eu acho que eu imagino, né, pelo menos com a minha realidade, é a maior das crises. São duas pessoas diferentes criando um único ser, sabe? Isso. Com a mesma missão ali. Então, se o senhor puder falar mais Claro, disso. Carol. Essa é uma crise real, que ela existe. E a gente vai vencendo esta crise ao passo que a gente melhora o nosso casamento. Porque, veja, quando as Escrituras dizem em Gênesis 2 que deixe o homem, seu pai e sua mãe, se junte a sua mulher, os dois se tornam uma só carne, ali já começou o problema. Começou o problema. É lógico. Como é que você vai juntar uma só carne com ambientes totalmente diferentes de criação? Então, as Escrituras nunca escondeu isso de nós. O problema é que a gente romantizou o casamento e acha que é aquele conto de fada que, depois de algum tempo que a gente está vivendo, a gente já descobre rapidamente que não é aquilo. É duas pessoas com formações diferentes tendo agora que se juntar e ser uma. Mas eu acho que a gente consegue vencer, Carol, eu tenho certeza, ao passo que esse nosso casamento melhora, até a educação dos nossos filhos ela é atingida também. Então, você falou, a gente às vezes está culpando a próxima geração, mas, na verdade, a gente tem que consertar da gente para que a outra sinta o efeito. Então, e não tem como a gente fugir disso. Você pode querer inventar. É todos nós, eu e a minha esposa, e você e sua esposa, olharmos para o princípio bíblico de como nós vamos criar esses meninos. Mas porque se a gente disser assim, papai fazia isso comigo, e deu certo. O outro lado vai dizer, mas eu nunca vivi isso, não. O pai nunca fez isso, e deu muito certo. Já temos um conflito estabelecido. Então, você não pode partir das experiências anteriores de cada um e tentar agora guiar a sua casa. Por isso que a gente tem enfatizado aqui. O que nós vamos dar para vocês é o princípio bíblico de como vocês criam essas crianças. Agora, a decisão é lá no lado de vocês. É como vocês vão otimizar a dinâmica dentro de casa, passar muito pela evolução do casal. A maior de todas as bênçãos que esses meninos recebem é um lar firme, estável, que eles podem olhar para o pai e para a mãe e dizer assim, eu sei todos os defeitos de papai e mamãe. Eu sei todos os defeitos deles, mas tem uma coisa, eles são um só, o casamento deles é para a glória de Deus, e nós estamos protegidos debaixo deles. Os filhos da gente não precisam chamar a gente de super-herói. Eles precisam reconhecer o temor do Senhor na nossa vida. Eles precisam ver, olha, papai e mamãe temem ao Senhor. Isso já é um grande impacto na vida deles. Já é uma grande lição para a vida deles. Então, ao invés da gente logo querer atacar os problemas das nossas crianças, cuidem do casamento de vocês. Isso é um princípio para melhorar a criação de filhos. Você cuide bem do casamento de vocês, porque isso tem mais influência na vida dos seus filhos do que você possa imaginar. Né? Então, aproveitando o gancho que Carol deu para nós aí. Obrigado, Carol. André. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. Bom dia, querida. Boa tarde já. É verdade. Eu não comi ainda, então tá tudo certo. Vamos lá. Não, o seu complemento... A Carol trouxe a questão que eu ia falar também. E o senhor complementou de forma muito sábia. Mas eu vou acrescentar que eu acho que a gente vive uma mentira. A gente vive se enganando. Você vai conversar com boa parte dos brasileiros, eles falam que estão aqui pela educação dos filhos. É verdade. Já ouvi isso muito. E os filhos estão todos destruídos. Eles falam comigo, eu olho, o garoto todo perturbado, o garoto não está bem na escola, não está bem com ninguém. E ele veio por causa dos meninos, né? Então, exato. Ele não admite que foi por causa dele. Então, vive uma mentira. O senhor falou sobre a educação. Está vazia. Aí você quer que eu acredite que a igreja está preocupada, os pais estão preocupados com a educação dos seus filhos, num tema tão importante como esse? Aí depois cai aqui na igreja, porque o filho é usuário de droga, porque o filho é gay, porque o filho é mau caráter. Por quê?
como o senhor falou, o casal não está na mesma sintonia. Uhum. Porque filho é algo muito sério. Filho tem que ser até programado. O momento, quando, o porquê. Muitos brasileiros têm filhos por questão de documento, e eu acho que a igreja não pode omitir isso. E isso traz problema para a sociedade, para a igreja e para o próprio casal. Meu filho é meu filho, não é meu amigo. Uma vez o meu filho fala, pai, somos amigos. Amigo não, porque se era para ser seu amigo, eu não seria seu pai. Eu não seria seu pai. É questão de autoridade. E como você falou, não precisa, não é na força. Não. Não é na força. O senhor quer que eu me convença que uma mulher hoje, uma mãe, que sai 7 horas da manhã junto com o marido, às vezes 5 horas da manhã, e chega 7 horas da noite, limpando 5, 6, 7 casas, e você quer me convencer que filhos vão ter uma vida saudável? É uma mentira. A gente tem que trabalhar com prioridade. E o senhor está fazendo isso, o senhor está alertando. É a prática. É a prática. E eu conheço casais que vivem no Brasil, com toda a crise que tem no Brasil, e a filha vai ser médica, fala inglês fluentemente, e não precisou disso. Precisou Então, passar por isso. algo está errado. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa verdade, a gente tem que trabalhar. Ou a mulher, estou dando um exemplo, ou alguém tem que ceder. Ou a mulher fica em casa, ou o homem fica em casa, ou os ambos ficam em casa, ou todo mundo, na hora de trabalhar, tem que chegar a um consenso. Por quê? Por isso que a sociedade está estragada. É fato. Não sou eu que estou falando. Isso. Quem lê sabe disso. Eu não estou falando que eu acho, que eu penso. Eu estou falando como o senhor trouxe. O senhor trouxe aqui 7 subitens. 7 fatores. que 7 atrapalham. fatores. E o que mais me chamou a atenção foi crise de autoridade parental. É verdade. Não se brinca mais com as crianças, não existe mais atividades práticas. Não. Por quê? Porque quando você chega aqui, você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não tem como ser diferente. Eu que não tenho filho aqui, porque meu filho não quer vir para cá, que eu já falei, vem para cá, não sei o quê. Tem documento. Não quer vir, porque não precisa. Ele não precisa. E só, fechando, o meu problema que eu tive com meu filho, que eu tinha problema com meu filho, foi porque, até como a Carol falou, até na hora de eu casar, eu não tive visão. Eu não pensei, eu não orei, eu não busquei com quem eu estou casando. É para ter filho com ela? Não, deu tudo errado nessa questão. Uma psicóloga que o senhor falou, concordo, eu faço terapia há 20 anos, por crises criadas no casamento dos meus pais, que afetou o meu filho, porque eu não tive sabedoria, não conhecia a Bíblia. Afetou você, né? Vou ter você. Tá. Afetou você também. E uma psicóloga falou uma coisa comigo. Mas o que você quer do seu filho? Não, eu quero que ele seja um doutor, quero que, porque eu tenho condições de pagar uma faculdade para ele. Mas ele é mau caráter, ele é mentiroso, ele é gay, ele é não sei o quê. Ele não... Não. Então qual é o problema do seu filho? Foi numa terapia que eu falei, não, realmente, ele tá, até aqui está com a mente saudável. Então, pastor, eu acho que a igreja tem que despertar isso nas pessoas. Sim. Não se minta, Sim. não finge que está tudo bem, que não é por aí. Você tem que se fazer presente na vida dos seus filhos. É fato. É fato. É fato. E a imagem, eu li uma pesquisa, infelizmente eu não guardo, isso já até me chamou a atenção, que quase 90% dos problemas que tem nas famílias é a ausência dos pais. Não é da mãe, não, é dos pais. Do pai mesmo, parental. E essa matéria explicava que essa ausência não era só ausência física, era da forma que a mãe falava do pai para o filho. Porque seu pai não trabalha, porque seu pai não presta, seu pai não sei o quê, e aquilo incutia na cabeça da criança. Quando o pai ia chamar a atenção, a primeira coisa que a criança fazia, mas quem é você? Porque a mãe destruía a imagem do pai. Sim. Então, eu acho muito interessante, parabéns, pastor, por esse tema. É uma pena que a igreja está vazia. É uma pena, porque depois essas pessoas... Não estou dando... Eu sei. Vai vir aqui refalar. Sei. Tá bom? Isso é a minha palavra. Obrigado, Peço André. Desculpa. Obrigado. Se as pessoas Não, aceitam. peça desculpa não. Você está trazendo um alerta. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, eu concordo em quase tudo que o André disse, mas eu quero elogiar a presença de vocês aqui, André. Você não viu domingo passado, nós tínhamos a metade de vocês. Hoje nós temos o dobro. Então, eu quero agradecer
Domingo passado nós tínhamos metade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuidado no julgamento da presença. Lembre-se que nossa igreja tem muita criança e muitos adolescentes. Eu só estou sentindo falta aqui de 5 famílias que não estão aqui sentadas agora. Nós temos 32. Os nossos adolescentes, eles têm uma quantidade boa. E criança aqui não falta. Criança aqui é mais do que gente. Que benção, né? Louvado seja Deus. Então, assim, para a gente não ter a impressão que está terra arrasada. Você não viu isso aqui domingo passado, André. Então, graças a Deus, o pessoal está começando a entender a importância do tema e tem que vir. Não faltem mais, por favor. A partir de agora, vocês sabem que importância tem esse tema para vocês. E vamos chamar aquelas 5 outras famílias, 5, 6 que não vieram, para também estar com a gente. E aí, sim, teremos o grupo que a nossa igreja é. Não temos uma igreja tão grande ainda, mas estamos chegando lá. Mas fica o alerta, não só de André, como a gente tem dado aqui. Por que a gente trouxe esse tema? Porque, geralmente, a gente tende a minimizar uma crise que ela é real. Gente, essa coisa da gente não ter um contato com os nossos filhos durante a semana, isso é muito danoso. Por mais que você tenha que fazer dinheiro. Reorganize, se for preciso, reorganizar, viver uma vida muito mais simples do que a gente está vivendo. Para poder a gente ter mais tempo, invista nisso e vocês vão ver a diferença na casa de vocês e também como esses meninos depois eles vão retornar na velhice de vocês. Tem gente que não sabe porque os filhos sumiram de casa e nunca mais voltaram. E eles ficam se auto-justificando, dizendo assim, é porque eles precisam ganhar a vida dele, pastor, eles precisam ir embora, tal. E eu sei, isso é verdade, mas tem muitos que, infelizmente, não sentem a falta do ambiente da casa. Quando eles foram embora, eles foram porque eles não tinham mais o que fazer dentro de casa, eles não sentem a falta disso. Porque você pode ver, família que foi bem estruturada, foi bem orientada, os filhos voltam para a casa dos pais, nas datas comemorativas, nos dias que eles podem, eles estão sempre querendo fazer esse movimento, estão sempre querendo não deixar os pais só. Então, invistam isso para depois a gente não sofrer no futuro. A gente não pode criar herdeiros. A gente tem que criar filhos. Herdeiros quer que pais morram para tomar a conta da herança. Filhos não, quer que pais sempre vivam para que eles estejam perto de você. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos nesse caminho. O relógio já apontou que nós temos que parar, mas eu queria dizer para você que é apenas o começo da trajetória. Nós vamos aprofundar agora questões práticas de como criar os filhos dentro de casa. Mas fica aí o alerta, importante alerta. Esses dados estão disponíveis para vocês no artigo. Mais uma vez, insisto, baixe o app e acesse lá o artigo está lá e você pode ter uma maior compreensão daquilo que a gente falou aqui, que está lá de forma escrita. Mas não vamos deixar de estar presente nas escolas bíblicas deste mês, né? E do mês seguinte, algumas delas provavelmente a gente vai usar para esse tema tão importante, criação de filhos. Amém? Então vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar para a gente cumprir o nosso horário e também partimos